Fuga na Papuda, já são mais de 30 horas sem sinal dos presos que saíram por um buraco. Crise no INSS, atraso na concessão de benefícios leva à saída do presidente e anúncio de convocação de servidores aposentados. Sisu, acesso aos resultados liberado e começa prazo para quem não conseguiu vaga, mas está na lista de espera da segunda chamada. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band de Cidade, primeira edição. O Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido do governo federal e liberou a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O processo estava suspenso desde a semana passada por uma decisão judicial. E quem conseguiu uma vaga já pode se matricular. O recurso foi aceito pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. Além dos resultados do SISU, estão liberados também os próximos passos do processo seletivo com base no Enem 2019. A partir de agora, o candidato vai poder acessar a plataforma SISU para saber se conseguiu uma vaga na universidade. A Letícia estava nessa expectativa desde cedo. A preocupação agora é com o site, que, segundo ela, tem apresentado falhas de acesso. Vai começar todo mundo a entrar num site que não tem estrutura para aguentar milhares de pessoas entrando ao mesmo tempo. Mais de 1,5 milhão de estudantes disputam as mais de 230 mil vagas no SISU. A divulgação dos resultados estava suspensa por decisão do Tribunal Regional Federal de São Paulo. O motivo? Erros no cálculo das notas de cerca de 6 mil estudantes que fizeram o Enem. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que vai cobrar explicações do ministro da Educação sobre a falha que ocorreu durante a correção das provas. Está complicado, tem que conversar com ele, tá, para ver o que está acontecendo. Se realmente foi uma falha nossa, se tem uma falha humana, sabotagem, sei lá o que for. Temos que chegar no final da linha e apurar isso daí. Não pode acontecer isso. E nós sabemos que tudo está na mesa, tá? Eu não quero me precipitar dizendo o que deve ter acontecido com o Enem. E sobre as falhas, a instabilidade foi causada pela grande quantidade de acessos simultâneos, mas o problema já foi resolvido. Quem não foi contemplado agora no SISU tem mais uma chance com a lista de espera da segunda chamada, de hoje até o dia 4 de fevereiro. O site é o sisu.mec.gov.br e também já estão abertas as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, que também estava suspenso com impasse no SISU. No cronograma inicial, o prazo para tentar uma bolsa acabaria na próxima sexta-feira, mas o MEC decidiu prorrogar as inscrições até sábado, dia 1º de fevereiro. Anote aí então, site prouni.mec.gov.br, está aparecendo para você aqui. Já o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, segue com o cronograma atual de 5 a 12 de fevereiro. E o presidente do INSS deixou o cargo. Renato Vieira sai em meio à pior crise de atendimento dos pedidos de aposentadoria nos últimos tempos. O governo afirma que ele alegou motivos pessoais para pedir demissão. Hoje, quase 2 milhões de brasileiros estão na fila à espera de um agendamento ou da liberação de benefícios. Nesta terça, foram anunciadas novas medidas para acelerar o atendimento. Além da convocação de militares da reserva, o governo pretende contar com cerca de 1.500 ex-servidores do INSS aposentados que têm experiência no serviço. Mas, para isso, o presidente Jair Bolsonaro terá que editar uma nova medida provisória. Nós estamos agora já com um texto preliminar que está sendo validado internamente no Ministério da Economia. Esperamos que dentro de uma semana, no máximo uma semana, ou menos do que isso, nós possamos estar com ela pronta para ser assinada. Com a burocracia que é necessária para essas contratações, o reforço deve chegar às agências do INSS em cerca de 3 meses. E a expectativa é de que a fila diminua só lá pelo fim do ano. O substituto de Renato Vieira na presidência é Leonardo Rolim, que ocupava o cargo de secretário da Previdência. Ainda não há definição de quem substitui Rolim. Vai falar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, está com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Mudando a presidência, consegue resolver esse problema? Olha, eu acho que sim, né? Porque, afinal de contas, a presidência do INSS não parece ter tido clareza sobre a necessidade de se adaptar à reforma da Previdência. Imagina, é uma história maluca. O camisa 9 do time do Bolsonaro na reforma da Previdência
foi Rogério Marinho, secretário nacional de Previdência. Sabe tudo sobre isso. Lutou muito, bravamente, é um dos heróis da aprovação da reforma. Pois bem, ele não foi capaz de comunicar ao presidente do INSS da necessidade, olha, tem que adaptar o nosso sistema à reforma que foi aprovada. A reforma foi discutida exaustivamente durante todo o ano de 2019. Foi aprovada finalmente no Congresso Nacional, em várias votações, né? Em várias sessões, enfim, etapas que a gente viu, uma coisa cansativa. Depois foi sancionado solenemente pelo presidente da República e o INSS estava onde? Fazendo o quê? Que não prestava atenção na necessidade de se adaptar. O que aconteceu é que encavalou, aconteceu que houve um acúmulo imenso de pedidos de aposentadoria e não só. Há benefícios, né? Pessoas que precisam de benefícios para comer. É gente que sempre foi, é claro que a gente tem que observar ou tem que reconhecer e lembrar que o INSS, Rodrigo, tem um histórico lamentável de maus tratos ao cidadão que o sustenta. Né? Nós pagamos uma enormidade, o quanto nos custa essa gente do INSS, eles sempre trataram muito mal, sobretudo os velhinhos, né? Mas isso agora chegou ao ponto do insuportável. São mais de 1 milhão de aposentadorias por mês que são requeridas. Tudo isso está acumulado, são milhões e milhões de pedidos e processos, etc. Enfim, agora com o novo presidente, que é especialista em Previdência, mas não tem grande experiência em gestão, mas pelo menos ele sabe o que deve ser feito. Tomara que dê tudo certo e que, sobretudo, os interesses da população sejam finalmente atendidos. E os secretários de saúde dos estados e DF vão ser chamados para uma reunião no Ministério da Saúde na próxima semana. A ideia é pensar em estratégias caso o surto de coronavírus chegue ao Brasil. O governo federal quer saber qual a estrutura de cada unidade da federação e como está o fluxo de notificações e as condições de leitos para possíveis internações. Ontem foram revelados 3 casos suspeitos no país, 1 em Minas Gerais e 2 no Sul, em Porto Alegre e Curitiba, o que elevou o nível de atenção e colocou o Brasil em alerta máximo. O perigo é iminente. O Ministério da Saúde elevou a classificação de risco no Brasil para o nível 2. A escala vai até 3, nível que só é ativado quando são confirmados casos transmitidos no país. O que muda agora, a gente vai monitorar mais casos suspeitos, porque nós estávamos, de acordo com o protocolo da Organização Mundial de Saúde, na província de Wuhan. Agora não, agora nós fomos para toda a China. O governo brasileiro garante que está preparado para detectar o coronavírus e tem inclusive um plano de contingência para todos os portos e aeroportos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo não vai retirar das Filipinas uma família de brasileiros com um filho de 10 anos que contraiu o coronavírus. Pelo que parece, tem uma família na região onde o vírus está atuando, né? Não seria oportuno retirar de lá, com todo respeito. É o contrário. Agora não vamos colocar em risco aqui, nós aqui, por uma família apenas, tá certo? A gente espera que os dados da China sejam reais. Só isso de pessoas contaminadas, se bem que são bastante. Tá? Mas a gente sabe que esses países são mais fechados no tocante a informações. A Embaixada do Brasil na China informou que o país asiático não autorizou a retirada dos brasileiros de áreas com surto de coronavírus por causa da quarentena. Aqui no Brasil, o governo ainda não tomou nenhuma medida de restrição. Apenas recomenda que a população evite viajar para a China. Estamos desaconselhando, nós não estamos proibindo, mas nós estamos desaconselhando. Façam viagens somente se for estritamente necessário. Cláudio Humberto, estamos preparados para enfrentar esse vírus, se chegar aqui ao Brasil? Certamente estamos, mas a impressão que dá é que as autoridades brasileiras parecem ter demorado um pouco a agir, né? A gente verifica que desde que foi anunciado esse surto, os voos da China chegam ao Brasil diariamente, né? São muitos voos, não são 2 ou 3, são muitos voos. Empresas têm voos de empresas de aviação de todo o mundo, né, que fazem a conexão, por exemplo, São Paulo-Pequim, São Paulo-Guangzhou, São Paulo-Xangai, e, portanto, vai para lá e volta. Tem também, inclusive, empresas aéreas brasileiras, Latam, Gol, é tudo voo para a China. E as pessoas estavam chegando até agora, têm chegado dessas viagens e não encontram aqui no Brasil nenhum tipo de preocupação.
Não há ninguém nos aeroportos se entrevistando, querendo saber se elas apresentam algum tipo de sintoma da gripe, por exemplo, alguma febre, algo que está sendo feito já em todo o mundo, no Brasil ainda não. Talvez a partir dessa reunião com o secretário de Saúde, providências assim venham a ser adotadas. Quanto ao presidente da República, ele com seu jeito mais áspero de falar, ele acabou suando ali uma atitude um tanto quanto insensível em relação àquela família brasileira que está lá nas Filipinas com suspeitas de haverem contraído o vírus, né? Mas o presidente está certo no sentido da proteção das nossas fronteiras, né? O vírus chegará ao Brasil, se não chegou ainda, mas chegará, isso é inevitável, chegará de avião, não tenham dúvida, chegará de avião. E, portanto, todos os cuidados devem ser tomados. A Austrália, por exemplo, vai repatriar milhares de cidadãos australianos da China, que estão muito assustados com o coronavírus, mas vai colocá-los de quarentena durante 15 dias em uma ilha bem distante do continente. Só depois desses 15 dias é que esses cidadãos da Austrália poderão voltar para casa. Então, essa atitude que que foi aparentemente insensível do presidente, na verdade é uma atitude responsável que todos os países devem tomar, que é a de manutenção dos infectados na região onde eles contraíram o vírus. E a seguir, nem sinal ainda dos presos que conseguiram fugir da Papuda por um buraco na parede. Parte da ala onde estavam segue bloqueada. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. A polícia continua vasculhando Brasília em torno à procura dos 3 presos que fugiram da Papuda. Hoje, depois de mais de 30 horas da fuga, a Vara de Execuções Penais do DF interditou parte do Bloco 1, onde estavam os presos. A gente continua acompanhando as informações, as buscas. O caso expõe a fragilidade e superlotação. Traz também à tona o pedido do governo do Distrito Federal para o fechamento do Presídio Federal em Brasília. Um agente penitenciário para aproximadamente 10 presos. Essa é a atual situação do presídio da Papuda. O local que foi projetado para abrigar 7.398 pessoas e hoje conta com mais de 17 mil detentos, tem sido objeto de estudo e de análise por parte dessa advogada, que é presidente da Comissão de Acompanhamento do Sistema Penitenciário da OAB-DF. Sem sombra de dúvidas, essa relação, de número, de quantitativo de presos e o baixo efetivo de agentes realmente é o dado mais preocupante, é o dado real mais preocupante que leva a uma fragilidade do próprio sistema penitenciário local. O Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal reconhece o esforço do GDF para melhorar o sistema prisional, mas admite que a relação entre presos e agentes penitenciários está distante do ideal de um policial penal para cada 5 presos. Passa por um abandono que chega a 14 anos, né? Agora que está acontecendo, está havendo um investimento no sistema penitenciário, né? Nós trabalhamos com estruturas obsoletas, presídios antigos. O subsecretário do Sistema Penitenciário do DF, Edival Cardoso, reconhece o baixo efetivo de servidores, mas afirma que tem procurado soluções para contornar o problema. Nós tivemos uma decisão recente do governador liberando o serviço voluntário, que isso veio a calhar como um aumento de efetivo, porque os servidores que no momento de folga, eles trabalham com o direito à remuneração. Os criminosos fugiram por um buraco. Por conta dessa fragilidade na estrutura, a juíza da Vara de Execuções Penais decidiu interditar o Bloco 1. Mas para o governo da capital, a interdição do bloco foi vista com bons olhos. A previsão é para abril ou maio, entrega dos 4 CDPs que nós teremos ali uma oportunidade de 3.200 novas vagas. Temos também uma reforma aqui no Centro de Progressão Penitenciária, no CPP, também na mesma data provavelmente estará sendo concluído,
com possibilidade de mais 650 vagas. O alerta para presos que estão no Distrito Federal acendeu desde a vinda do líder da facção criminosa PCC, Marcos Camacho, Marcola, para Brasília. A transferência foi muito criticada por Ibanez Rocha. Nessa terça, o governador aproveitou para cutucar Sérgio Moro de novo. Falou que não tem visto boa vontade do ministro da Justiça sobre a segurança pública do DF. Nós não podemos deixar de tratar com respeito um tema tão importante que é a questão da segurança pública. Eu, por exemplo, não fui convidado aqui, estando aqui em Brasília e estando a 5 minutos do Palácio da Justiça, eu nunca fui convidado pelo ministro Moro para tratar sobre a segurança pública do Distrito Federal. E nos últimos 10 anos, as mortes de trânsito envolvendo motociclistas triplicaram e superaram a de pedestres em muitas cidades. Grande parte dos acidentes se deve à imprudência. Enquanto alguns motociclistas afirmam que pilotam corretamente. Você costuma usar o celular quando dirige? Não. Costuma trocar de faixa sem dar seta? Não costuma acontecer, não. Outros são flagrados gravando áudio no celular, trocando de faixa sem ligar a seta, escondendo a placa da moto para escapar do flagrante. Alguns colocam a própria vida e a de outras pessoas em risco, passando pela passarela exclusiva de pedestres para cruzar de um lado da rodovia para outro. Flagrantes como estes vêm crescendo a cada ano em todo o país. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que em Belo Horizonte, por exemplo, comportamentos de risco adotados pelos condutores são os principais responsáveis pelos acidentes. O primeiro deles, citado por pouco mais de 40% dos entrevistados, é discutir no trânsito. O segundo, com mais de 30%, é usar o celular enquanto pilota. E o terceiro, com 28,9%, é mudar de faixa sem ligar a seta. Em todos os entrevistados, mais de 90% declarou conhecer as atitudes de risco. E mesmo assim, eles admitiram que praticam essas atitudes. Segundo os dados da Fiocruz divulgados em outubro deste ano, o número de mortes causadas por acidentes de trânsito saltou de 8,3% em 2000 para mais de 30% em 2017. As causas para este aumento estão associadas ao crescimento da frota de motocicletas e também ao fato da moto oferecer menos segurança física do que outros automóveis. O aumento dessas entregas por aplicativo, e na maior parte esses motociclistas, eles não têm um treinamento, uma capacitação, acabam se envolvendo em acidentes de trânsito. A pesquisa mostrou ainda que cerca de 37% dos entrevistados relataram que no último ano mudaram de comportamento depois de terem presenciado algum acidente ou ter escapado por pouco, além das campanhas de educação no trânsito. 88% declarou que as campanhas de trânsito que eles haviam visto em algum momento contribuiu para essa alteração comportamental. 40% indicou que deveriam ter educação para o trânsito nas escolas desde cedo, para que todas as pessoas pudessem ter esse comportamento já desde a infância controlado e de uma forma mais segura. E a seguir, vale tudo para ficar em forma para o carnaval. Cuidado com as dietas, que prometem mundos e fundos em pouco tempo. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. O presidente do BNDES chamou a imprensa hoje para explicar os detalhes da auditoria, que custou quase 43 milhões de reais e deveria abrir a caixa preta com a JBS. O estudo milionário não encontrou qualquer irregularidade. A Isabel Mega, da Rádio Band News FM, vai trazer mais informações. Oi, Orengo. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, afirma que não há nada mais a ser esclarecido em relação à tão famosa caixa preta do banco. Ele disse que não houve qualquer tipo de ilegalidade por parte de integrantes do próprio BNDES. Tudo isso foi fruto de uma auditoria que começou ainda no governo Temer e terminou agora no governo Bolsonaro, e que essa auditoria por si só já rendeu bastante polêmica, sobretudo porque no início ela estava orçada para custar cerca de 23 milhões de reais. E agora, no final, o custo divulgado foi de 42,7 milhões de reais. O que o governo justifica é que houve 2 aditivos ao longo desse processo, sobretudo por conta do volume de trabalho extra que foi gerado da CPI do BNDES e também da Operação Bullish, que investiga fraudes no BNDES, operação
da Polícia Federal. Valeu, Isabel, obrigado. Lá do Palácio Planalto, Cláudio Humberto, essa seria a caixa preta da caixa preta? Olha, na verdade é o seguinte, né? Esse contrato de 43 milhões para fazer uma auditoria, minha gente, isso é tudo legal. O contrato é legal. Se esse contrato for examinado pelo Tribunal de Contas, né, por qualquer órgão fiscalizador, vai concluir que o contrato é legal. Mas será moral? Será legítimo, né? Essa que é a questão. Não há irregularidades no BNDES, tanto quanto Brutus não era, tanto quanto Brutus era um homem honrado, como ironizou Marco Antônio em seu célebre discurso. O fato é que também não foram considerados ilegais, né, ou de alguma maneira irregulares, os contratos que levaram bilhões de reais do BNDES para a Odebrecht, nos governos de Lula e Dilma. Tudo legal, tudo absolutamente legal, né? A gangue da JBS também levou uma grana preta do BNDES para lá, por ordem do então presidente Lula. Tudo legal, não tem nada de ilegal. Assim, do ponto de vista formal, né, não há nenhuma ilegalidade. Mas a gente sabe que o BNDES foi usado ou tem sido usado ao longo dos anos como instrumento para roubar os cofres públicos. Muita gente, eu já ouvi pessoas dizendo, mas quando o governo decide que o BNDES vai financiar o porto de Cuba ou o aeroporto da Guiné Equatorial e outras ditaduras por aí afora que foram financiadas pelo BNDES, isso é política pública. Não. Isso é estratégia de assalto aos cofres públicos. Foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. As pessoas dizem, está vendo aí, não tinha caixa preta, Tinha sim. A caixa preta, na verdade, é o próprio BNDES. Porque quando o presidente do BNDES obedecia a ordem do Palácio Planalto para fazer a treta, ele não fazia ele próprio sozinho. Ele não sentava no computador lá, na frente do computador, e redigia o contrato ou redigia o parecer técnico. Não. Cada uma dessas fases dos contratos, das decisões do BNDES, passavam por ilustres figuras dos departamentos jurídicos, departamento técnicos, engenheiros, economistas, auditores, todos eles dando pareceres para exatamente concretizar a safadeza. A caixa do BNDES, apesar do que diz essa consultoria, dessa auditoria, a caixa preta existe sim. Ela é do tamanho do prédio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. E há poucas semanas do Carnaval tem muita gente preocupada com o corpo, tentando se livrar daqueles quilinhos extras que viram principalmente e vieram nas festas de fim de ano. O desespero é tanto que começam as buscas pelas variadas dietas. Pensando em soluções rápidas, vale recorrer a tudo, desde dicas de amigos até pesquisa na internet. Mas muito cuidado, sua saúde pode estar em risco. Além de fazerem mal à saúde, as dietas que prometem resultados rápidos podem provocar o tão temido efeito sanfona. Quem nunca recorreu a uma dieta que atire a primeira pedra? Pois é, quem nunca, né? A Larissa é daquelas que sempre está de olho nas novidades quando o assunto é dieta. Dessa vez, ela está apostando no chá para emagrecer. Tô tomando um chá aí, bastante chá, para desinchar. Ver se dá para colocar um biquinizinho na praia esse ano. Tô fazendo dieta mesmo do chá e de não jantar à noite. A colega Aurânia já testou de tudo um pouco. Pesquisei muito na internet. Às vezes uma amiga fala de uma dieta que para ela funcionou, aí eu fiz também. E assim vai. Quando eu vejo uma dieta nova, que pelo menos eu vejo já fez efeito em alguém, eu faço. Pois é, faltando poucas semanas para o carnaval, muita gente apela para as dietas malucas. Tem sempre alguém que procura e muitos casos de pacientes que vêm com transtornos alimentares por terem feito várias dietas sem acompanhamento nutricional, terem feito dietas malucas. Então eu vou cortar isso, corta aquilo, porque a gente ouve muito falar dos alimentos que engordam, dos alimentos que emagrecem, então as pessoas tomam decisões sozinhas a respeito do que ela acha que vai emagrecer. Perder peso requer muito esforço e principalmente cuidado com a saúde. A nutricionista reforça que é preciso ter o acompanhamento médico na hora de fazer qualquer regime. Somente um nutricionista tem essa autorização para prescrição de dietas. Quem quer aí perder o peso para o carnaval, o que a gente vai conseguir nesse momento é realmente uma perda da retenção de líquidos que a gente tem no organismo.
Então, nesse caso aí, os procedimentos estéticos, como as drenagens, como o consumo de mais líquidos, beber uma quantidade adequada de água, os chás, vão ajudar a pessoa a desinchar. Porém, isso não quer dizer que ela vai emagrecer, mas já dá uma ajudada aí a melhorar o corpo, né? Fica a dica então, já que é melhor pular o carnaval fora de forma do que ir parar no hospital por ter apostado na dieta errada. A Polícia Civil identificou o suspeito de matar o motorista de aplicativo Aldenis da Silva. O corpo do motorista, de 29 anos, foi encontrado às margens da BR-070 em Braslândia, no dia 13 de janeiro. As investigações apontam que Natanael Pereira Barros, de 19 anos, cometeu o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ontem foi expedido um mandado de prisão para Natanael e agora ele é considerado foragido da Justiça. Ainda segundo a polícia, Natanael e o motorista morto já se conheciam havia pelo menos 6 meses. Quem tiver informações pode ligar para o 197 e não é preciso se identificar. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar o que acontece aí na sua região. É o nosso WhatsApp do Band Cidade, anote aí nosso número 999769204 e o Band Cidade primeira edição vai ficando por aqui. Antes disso, vamos chamar meu amigo aqui, o Bruno Mendes, está com a gente. Bruno, tudo bem? E aí, Orlando, tudo tranquilo? Maravilha, eu quero saber se agora é oficial, vai ter gol do Gabigol no Flamengo. A torcida já pode fazer a plaquetinha, vai ter gol do Gabigol. Permaneceu, está confirmado, o Flamengo perdeu o zagueiro Pablo Mari, mas contratou o Léo Pereira do Atlético Paranaense. Vamos falar de tudo aqui nos Donos da Bola, viu, né? Que maravilha, a galera do Flamengo está feliz da vida, então bom programa, Bruno.